Pessoal, muito bem, estamos aqui mais uma vez. Para os inscritos do canal, o meu abraço, a minha saudação a você que tem me ajudado, que tem compartilhado o nosso trabalho, que tem curtido os vídeos que tenho trazido aqui para vocês. É com satisfação que eu me dirijo a vocês, agradecendo de verdade essa nossa parceria. Aos amigos que ainda não são inscritos no nosso canal e que às vezes têm dúvida sobre quem é esse rapaz, né, que se dispõe a falar do tema, desses temas, melhor dizendo. Eu me chamo João Paulo Ferraz, sou engenheiro agrônomo pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Sou natural da zona rural de Triunfo, no interior de Pernambuco, aqui no sertão do Pajeú. E ainda resido aqui até os dias de hoje, apesar de já ter residido fora, mas resido aqui na comunidade onde nasci, né? Então tenho o meu trabalho aqui de agrofloresta, também trabalho com avicultura, onde trabalho com aves poedeiras e também de abate, né? Inclusive, em outro momento a gente pode fazer um vídeo sobre essa temática. Então é isso. Aqui no nosso canal nós falamos diversos temas e o tema da vez é uma planta fantástica, espetacular para quem trabalha com pecuária, né? Para quem faz qualquer tipo de criação e que está aqui na nossa região de semiárido, do semiárido nordestino, né? Então nós sabemos que um dos principais entraves das criações, sobretudo as pequenas criações, é a disponibilidade de ração nos períodos secos do ano. Então, nós no semiárido nós temos uma temporada de chuva, mas também temos uma temporada de seca. E muitas vezes aqui no semiárido, a temporada de seca, ela supera em quantidade de meses a temporada de chuva. E aí, esse fenômeno que é natural da nossa região, ele encarece bastante a criação, porque faz com que o pecuarista ele tenha de obter incrementos na alimentação dos seus animais e, para tanto, se faz necessária a compra de insumos de ração exterior à propriedade. Esse custo, na maioria das vezes, leva lá para baixo o grau de lucratividade da produção agrícola, da produção pecuária. E isso tem sido um dos fatores que prejudica grandemente as pequenas criações, o arranjo produtivo das bacias leiteiras do agreste, aqui do sertão e de outros sertões de Pernambuco e também de outros estados vizinhos nossos, que de igual modo vivem a questão e a situação do clima semiárido. Então, nesse sentido, a forragicultura, o que é a forragicultura? É aquela ciência que se dedica a estudar, a pesquisar e a disponibilizar materiais alimentícios para os rebanhos, que esses alimentos eles venham a ser facilitar a criação, reduzir o custo de produção e proporcionar uma maior margem de lucro aos pecuaristas. Nesse sentido, surgem as plantas forrageiras. Planta forrageira é toda planta que dá forragem. E o que seria forragem, João Paulo? Forragem é todo alimento de origem vegetal, de diversas espécies de plantas, que pode ser disponibilizado para o animal, seja ele o caprino, o ovino, o bovino, também os suínos e, por que não dizer, as aves. Haja vista que a planta que nós vamos elencar no nosso vídeo de hoje, ela é utilizada por mim na questão da avicultura.
Na minha criação de aves, eu faço uso dessa e de outras plantas da mesma família na alimentação das aves. Mas que planta é essa, João Paulo? Você me pergunta e nós vamos responder. Alguém tem noção qual é a planta que João Paulo está falando? Que planta seria essa? Né? Dentro do grupo das plantas forrageiras, como eu acabei de defini-las, existem aquelas exóticas e existem aquelas nativas do bioma no qual nós estamos inseridos. Um exemplo de planta forrageira exótica, João Paulo, o capim-elefante. O capim-elefante ele não é nativo. Tudo o que não for nativo, isso vale para outras definições, não somente para a forragicultura, mas toda planta que não é nativa, ela é exótica. Então, um exemplo, o capim-elefante, ele não é nativo do bioma, logo ele é exótico. Outra planta que é forrageira, de extremo valor e potencial, que a gente pode até falar, ela já foi elencada aqui no vídeo sobre outra temática, se eu não me engano, na temática da cerca viva. Né? Tem um vídeo falando sobre cerca viva e eu cito essa planta que eu vou dizer aqui agora. Mas ela também é forrageira, com alto teor nutricional para os animais, sobretudo os animais em lactação. É a leucena. A leucena, de nome científico Leucaena leucocéfala. Ela também é uma planta exótica. Por quê, João Paulo? Porque ela não é natural do nosso bioma caatinga. Né? Inclusive até aqui no nosso sertão de Pajeú, tem muita gente que chama a leucena de linhaça. E já rendeu até algum problema, né? Uma pessoa pegou e ia usar a semente da leucena como se fosse aquela linhaça que a gente compra no supermercado, no mercado público, na feira livre. Não tem nada a ver, é planta diferente. Mas voltando ao nosso tema. Esses dois exemplos, o capim-elefante e a leucena, são exemplos de plantas forrageiras, ou seja, plantas alimentícias para as nossas criações, para os nossos animais, que são utilizadas como alimento, mas elas são exóticas. Agora vamos para um exemplo de uma planta forrageira, e essa é a planta que nós estamos trazendo como central aqui do nosso vídeo de hoje. É uma planta maravilhosa, estupenda, que pode verdadeiramente mudar o teu conceito de disponibilidade de proteína para a tua criação. Sobretudo os criadores que carecem de farelo de soja, criadores que dependem de insumos proteicos advindos de fora da propriedade, essa planta ela pode simplesmente reduzir de 40 a 60 e em alguns casos até 75% do uso de proteína advinda de fora da propriedade. Que planta é essa? Que planta, que espetáculo é esse? E mais, é um espetáculo ainda maior porque se trata de uma planta nativa. Se trata de uma planta extremamente adaptada à nossa condição de semiárido. Por quê? Ela já é nativa, ela se desenvolveu para as nossas condições de clima, de solo, né? Então ela se desenvolve muito bem durante todo o ano. É claro que na estação chuvosa ela tem a maior disponibilidade de folhagem, mas também dá uma folhagem na trovoada em muitas regiões aqui do Nordeste. Essa planta ela é do mesmo gênero, ela é da mesma, melhor dizendo, ela é da mesma família da mandioca. Ela é a Manihop sp. Que planta é essa? Ela é a maniçoba, pessoal. Está aqui. Já apareceu no nosso vídeo de vez em quando, enquanto eu falava e fazia a introdução. Ela é a maniçoba. Tão má compreendida, tão má conhecida durante tanto tempo. Ela foi tida como um vilão, como uma planta venenosa, como uma planta perigosa para as criações, mas a ciência agrícola, ela vem nos mostrar que essa planta aqui, ela é um espetáculo, desde a folha, as flores e os frutos, o talo mais verde,
tudo isso pode ser utilizado para a alimentação animal. Mas, João Paulo, eu já vi dizer que ela é venenosa, João Paulo. Você quer que eu perca a minha criação? Não, de modo algum. A responsabilidade minha é muito grande. Se alguém perder um animal com essa planta aqui, pode jogar nas minhas costas, porque eu não estou trazendo abobrinha, estou trazendo maniçoba, pessoal. E essa planta aqui, ela é primeira, essa planta aqui, ela é espetacular. Mas como é que eu vou oferecer essa planta aos animais, João Paulo? Eu vou chegar aqui e vou colher e vou levar para minha casa e já disponibilizar? Não. Aí é onde está o problema. Ela contém um ácido que precisa ser eliminado. Ele é volátil. O que significa isso? Que quando ele entra em contato com o oxigênio, ele some, ele evapora. E após evaporar, ela aí está disponível para o uso na criação animal. Em se tratando de bovinos, por exemplo, você pode muito bem triturar a maniçoba, deixa meia hora espalhada ali até sair, como a gente diz aqui, aquele cheiro, né? Aquele, meu pai dizia, aquele bafo, né? E ali quando sair, você já pode misturar na ração, que você já, seja no farelo de milho, no farelo de trigo, no farelo de soja. Lembrando que a soja já é uma fonte de proteína, né? Então, se você for utilizar junto com a soja, você tem que fazer uma percentagem para você não estar perdendo, seja farelo ou seja folha de maniçoba, né? Então, para aves, para ovinos, para caprinos, você pode utilizar no formato de farinha. Como é essa farinha? Você vai fazer a colheita, que pode ser feita, em alguns casos, com a tesoura de poda, o alicate de poda, pode ser feita com o facão, pode ser feita com a foice, a roçadeira, né? Depois você vai triturar na forrageira sem peneira, na máquina forrageira. Depois você vai espalhar no sol, esperar ela murchar, passa uma segunda vez na máquina forrageira com a peneira grossa, põe novamente no sol, deixa murchar. Quando ela estiver quase seca, você passa na peneira fina da máquina forrageira e você vai obter um pó. Esse pó é a farinha da maniçoba, riquíssima em proteína, e você pode utilizar a partir desse momento ou para misturar ou então para oferecer puro, no caso de ovinos e caprinos. Mas em se tratando de aves, você precisa misturar com o farelo de milho, que é o xerém que nós utilizamos, assim como definimos aqui, para a alimentação dos animais, dessas aves, né? Quais as características que fazem com que a gente cultive essa planta e estimule o uso dessa planta na alimentação animal? O primeiro, como eu disse, ela é uma planta nativa. Ela está adaptada, isto é, ela não vai morrer por seca, porque ela é uma planta nativa do bioma. Ela já está acostumada, na genética da maniçoba já existe a proteção contra a seca. Ela é uma planta que na primeira chuva ela vai brotar, ela vai dar uma folhagem. Quanto mais você cortar na estação chuvosa, mais ela vai brotar rápido e em pouco tempo ela vai te dar uma nova safra e você pode utilizar na versão feno, que é ela desidratada, e na versão silagem, que faz o mesmo processo de ensilagem, como se faz do capim, como se faz de outros, do milho, né? E ali você oferece em forma de silagem para caprinos, ovinos e bovinos, né? Agora, para aves, ela é mais indicada no formato desidratado de farinha, né? Como eu acabei de dizer. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou espalhar, separar, melhor dizendo, uma área da minha propriedade para cultivar a maniçoba, que facilmente, pelo galho, assim como se propaga a mandioca, você pode propagar a maniçoba, né? Você pode propagar a maniçoba. Se você tem dificuldade de achar, de cultivar mandioca para alimentação animal, você pode estar utilizando a maniçoba. É uma planta que não tem praga, que quase não tem doença, é uma planta resistente, é uma planta que vai te dar muita folhagem, que vai incrementar a produtividade do teu rebanho, haja vista a
do rebanho e também do plantel, né? Haja vista a quantidade de nutrientes, sobretudo proteína, que você vai estar disponibilizando para a sua criação a partir do momento que você incrementar a ração com a maniçoba. Também vai reduzir os custos, porque isso aqui vai ser de graça praticamente, você produzindo ela na sua propriedade, né? Então eu falo aqui com propriedade, eu e minhas redundâncias, né? Falo aqui com propriedade que é seguro o uso da maniçoba na alimentação animal. E o nosso inscrito Ivan TRF, foi ele quem indicou, quem pediu sugestão sobre o uso da maniçoba. E aqui eu trago ela hoje, elenco ela hoje, para que vocês tomem conhecimento que a maniçoba é sim um grande potencial forrageiro no fornecimento de alimento para os rebanhos, para os plantéis, para as pocilgas também, né? E assim a gente reduz os custos, aumenta a produtividade, aumenta a quantidade e a variabilidade de nutrientes fornecidos aos animais alimentados por essa planta na ração, tá certo? Alimentação balanceada é o caminho para maior produtividade. E aqui, com a maniçoba, nós temos essa oportunidade de fornecer mais nutrientes, maior qualidade, transferindo a energia, transferindo a proteína para os animais diretamente da flora nativa para o teu rebanho, para o teu plantel. Ficou aqui a minha dica. Se você gostou, se inscreva, curta e me ajude e dê sugestões para os próximos vídeos, tá certo? Um grande abraço, fiquem na proteção de Deus e até o próximo vídeo.